a gente volta para a descentralização. O Bitcoin resolve isso? Então, e por que o Bitcoin resolve isso? Porque é a primeira vez na história da civilização, são frases bonitas que eu falo, história da civilização inteira, você pode pegar até 300 antes de Cristo, que eu acho que é da onde a gente tem registros históricos. Eu adoro história, cara. Estudando história agora todos os dias, é meu tempo principal. Então, você pode pegar, sei lá, 6.000 anos de civilização, você não vai ver um momento que o ser humano se apoderou dessa coisa toda. Tanto quanto hoje, porque o que a gente escuta da história para trás, né? Se a gente pegar lá o Egito, pô, é mó barbárie, né? Aquele negócio. Você já viu o negócio do Egito? São milhões de escravos para construir um troço e tomando chicotada nas costas ainda, né? Então, aquilo ali, todo mundo fala, de jeito nenhum, não sei o que lá. Não. Se numa certa releitura a gente entender que a gente ainda vive lá, algumas pessoas vão pra rua, mas essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. Mas, enfim, de lá para cá, a gente viu alguns momentos libertários, mais recente, que é da Revolução Francesa. Acho que todo mundo estuda, já ouviu essa história, é uma história muito bem contada sobre a Revolução Francesa, que fez o Igualité, né, e sei lá o que, République, Fraternité, Liberté, Égalité, Fraternité. Que se você não reprovou no seu ensino médio, você estudou, que foi o único momento da história em que o povo tomou o poder. Vocês estudaram isso? Estudou isso? Tu não concorda comigo? O povo não, uma parte do povo. Aí, já tá melhorando a história, tá bom? No colégio a gente estuda que o povo tomou o poder pela primeira vez, né? E estudando um pouquinho mais a fundo essa história, você já sabe que foi mó balela, que foi um movimento burguês, só a burguesia entrou. Se é que tem algum representante do povo que tomou o poder no dia seguinte, já não sabia mais o que fazer, já perdeu o poder no dia seguinte, ou seja, o povo nunca esteve no poder, essa que é a verdade. Porque não dá para o povo assumir o poder sem tecnologia. E com essa evolução da tecnologia, já começou lá com a internet, tá? A internet começou a fazer um movimento muito bacana, porque o povo, um número grande de pessoas começou a poder se organizar com mais eficiência. Porque antes, para vocês, só para vocês lembrarem, lembra da ditadura, pronto, é mais recente ainda. O que os ditadores faziam para poder não ter resistência? Se você tiver 4 pessoas na rua conversando, isso já é crime, né? Era formação de quadrilha, porque eram 4 pessoas conversando para se organizar contra o poder. Então, 4 pessoas fisicamente conversando, você vai lá, chega um policial lá e pá, impede que isso aconteça. Aí depois vem a internet, fala assim, prende 4 pessoas conversando na internet hoje. Você fala assim, não tem o menor sentido, concorda? Não tem mais sentido. Então, a internet já começou com a eficiência da comunicação. As pessoas começaram a se organizar e tal, para conseguir fazer, vamos dizer assim, uma tentativa de tomada de poder. Não estou incentivando o golpe aqui não, gente. Vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Eu tô chegando no balanço da questão. Que, quando se tem muito poder, a gente usa e, obviamente, lá no Egito, o faraó tinha muito poder, então ele usava e abusava dos escravos. Eu estou tentando balancear a força aqui, para quem gosta de Guerra nas Estrelas, né? Eu acho que em algum momento esse povo todo podia ter alguma força que contrabalanceava, porque se tem uma centralização muito grande de poder, ele vai ser abusado e vai acabar na injustiça que a gente vê hoje. Acho que ponto pacífico de todo mundo aqui é que a desigualdade é muito alta e que tá todo mundo revoltado com isso e tal. Até a burguesia tá revoltada com a desigualdade social, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que conseguir mudar de alguma forma. Então, a internet já começou a melhorar essa comunicação, o que já começou a ter alguma forma de organização. Mas beleza, qual é o poder de as pessoas se organizarem se comunicando? No máximo, você vai conseguir ir para a rua, pegar, né, panela ou pegar pedra. Algumas pessoas que, sei lá, que têm acesso a armas vão para a arma e tipo, é uma luta extremamente violenta que eu discordo completamente. Eu sou completamente contra a violência. Eu acho que esse movimento é completamente errado. Eu acho que tem uma boa parte dos movimentos que ainda não entendeu o Bitcoin, ainda está nessa direção de pegar e ir para a rua e invadir Capitólio, sei lá o quê. São coisas que só servem para mídia, né, na minha opinião. Na prática, eles não mudam nada. E aí, de repente, em 2008, Satoshi Nakamoto falou assim, cara, criei um negócio novo aqui que vai mudar tudo. Ele falou assim, vamos colocar um dinheiro digital a poder do povo e da população. E aí a gente pensando a fundo hoje, o que manda, vamos voltar lá na história inteira, o que sempre mandou nessa história em todos os impérios, a grande força mundial, é o dinheiro.
né? Eu gosto de dizer que, né, aquele livro é muito bacana, né? O Sapiens, né, do Harari, não sei se você já leu, né? Sim. Ele faz uma análise psicológica da humanidade muito bacana e ele diz assim que o ser humano, ele tem... Qual a diferença do ser humano para o animal, né? O Harari resume isso em um argumento que eu acho que é matador, que é o seguinte: o ser humano é o único que tem a capacidade de contar belas histórias. Olha que bonito isso, né? Contar belas histórias que os animais não conseguem. Se chega no animal, pô, conta uma piada aí. O animal não vai saber fazer. Então, por isso, eles não conseguem se organizar em conjunto. O humano contando uma história, ele consegue fazer uma crença e juntar um monte de gente. Tanto é que a pergunta que eu faço, que é super fácil a resposta, é: qual é a mais bela história contada de todos os tempos? Né? É a história mais poderosa de todas. Eu não vou responder, eu deixei em alto. Se você quiser tentar responder, qual é a mais bela história que todo mundo conhece? A mais vendida, tá bom, não precisa responder. Depende da crença. Não, tem uma crença que é maior do que as outras, não tem? Por pouco tempo parece. Mesmo a crença inimiga sabe da história. Sim, né? Com certeza. Então, é a história mais bem contada e mais bem propagada. E por isso reinou aí com muito poder durante muito tempo. Aí eu venho desconstruir esse negócio todo, né? De que essa religião, que tem essa história belíssima aí, que né, é um grande poder desde muito tempo, perde. Tive um lampejo outro dia, dormindo, e falei assim: ela perde, tem uma história que é mais forte do que ela. É a história do dólar. Tipo, Bin Laden pode odiar essa história, pode difamar essa história enorme, mas eu tenho certeza que ele aceita dólar para comprar armamentos, entendeu? O dólar é aceito em qualquer lugar do mundo, ninguém vai recusar. A crença nessas outras histórias pode até ser questionadas. O dólar, ninguém questiona. Talvez comece a questionar hoje. Então, vamos lá. Vamos dizer eu vou chamar um dia alguém para falar sobre o futuro das religiões, porque tem um fio para se puxar. E outro dia eu estava num evento falando sobre... que contaram-se, claro que religiões são baseadas em histórias e em conexões, por isso que se chama religião, que é a conexão que você estabelece não só com uma entidade, né, no caso Deus em uma, mas com a sua própria comunidade, mas que algumas, diferentes das outras, tiveram um trabalho de branding muito maior. e de evangelização muito maior. Tenta ir contra então, isso, e tem algumas religiões, tem algumas religiões que elas são mais proselitistas, outras menos proselitistas, e dali você acaba tendo um domínio. Algumas apelam mais para força, outras mais para história, outras mais para cultura, outras mais para palavra. Então, no final das contas, claro que os resultados são diferentes. Mas a gente deixa isso para um outro episódio, né, focado. Eu vou trazer um de cada religião das principais e a gente bate um papo legal. Começou a gente se cancelar. Não, você pode ser da do dinheiro. Você pode a religião do dinheiro. Isso, eu fico com a religião do dinheiro. Então, fechando o parênteses do dinheiro, é o seguinte. Então, tem uma história que eu saquei e falei assim: não, essa é a melhor história, é uma história mais poderosa do mundo, né? É a história do dólar. Então, todo mundo confia, todo mundo adora essa crença de que o dólar vale alguma coisa. Tá todo mundo em cima. Então, já que essa é a história mais forte, ela também é a arma mais forte, porque eu estou considerando a nova guerra agora como a guerra de narrativas, né? Acho que todo mundo já concorda com isso. Qual é a história mais forte de todas? É o dólar, é o dinheiro, né? A gente depois pode entrar mais a fundo disso, mas o dinheiro é uma história em que as pessoas acreditam. É meio bizarro falar isso, mas a gente já está viajando aqui, eu vou falar não, cara, acho que tá super ligado ao que o próprio Harari falou, né? Que é a nossa capacidade de criar conceitos e desses conceitos ter histórias derivadas ou subsequentes. Né? Isso. Então, só tem um rico e um pobre, porque o pobre acredita que o rico é rico e o rico acredita que o pobre é pobre. É isso. E aí parece que é difícil, mas não. É uma crença muito enraizada que a gente não vai se livrar. Mas agora eu quero confrontar dois temas deixa que você botou. Fecha o parênteses aí, pô. Fechar o parênteses. Falei, já abriu, abriu colchete. Então, para fechar a história. Então, descobri eu que o dinheiro é a arma mais poderosa. É ela que vai trazer balanço para a força. Então, na hora que vem os governantes querendo abusar, pela primeira vez na história, o povo tem direito de falar não. Porque qual é o nosso direito de não até então, né? A Revolução Francesa não foi um direito de não. E para a rua não funciona, que é só mais uma obra midiática e tem que ter um líder, não sei o que. O único direito que a gente tem de não? Sei lá, esse ano a gente vai ter uma meleca no direito de não. Vocês acreditam no direito de não que a gente vai ter esse ano? Eleição? Né? Pelo menos eu consegui me comunicar telepaticamente aqui. A eleição é o nosso direito de não. Ó, não quero você, vou votar nesse outro. Agora, você sabe que a nossa probabilidade de agregar valor numa eleição é menor do que ganhar uma loteria, né? Então, a eleição, eu não posso falar aqui agora,
mas pouco ajuda, vamos ser bem suaves, assim, né? Pouco ajuda nessa nossa mudança aqui, né? Nesse grito de não. E o que eu falo para todos os dias, mas ninguém acredita, de novo, é uma história difícil de acreditar, se eu não acreditava, o mundo já tinha mudado, é o seguinte, tem um voto que a gente dá todos os dias que realmente muda as coisas, mas, em geral, as pessoas estão cagando para isso, porque eu falo e morre no dia seguinte. Que é o quê? É todos os dias a decisão de onde você vai colocar o seu dinheiro. A cada vez que você compra alguma coisa, você está votando, e esse voto é muito mais forte do que o voto para vereador e senador que vai ter esse ano aí, né? Sei lá, deputado. É muito mais forte. Vereador e prefeito. Porque o dinheiro é a arma que a gente tem. Se a gente quiser boicotar e todo mundo compra, né? Agora os shows estão sendo boicotados aí, né? Vamos parar de comprar aqui, comprar lá e tal. Acabou. É isso. Você ganha a guerra e é uma guerra. Tem um exemplo, assim, tranquila. Não sei se tem a ver com o que você está falando, né? Que aquele efeito que teve com a Robinhood, né? Que começaram a falar bastante sobre determinadas ações pela tecnologia, um grupo de pessoas começou a comprar opções, acho que foram opções, né? E quebrou o sistema. A gente tem que um episódio só para falar desse negócio, não vou desenfrear de falar aqui agora se eu for contar esse negócio, que essa história é maravilhosa. Mas só um ponto importante. Esse movimento aí foi pré-Bitcoin, tá? Tipo, só a internet. Lembra que eu falei que a internet já deu um poder de se organizar? Não falei de Bitcoin ainda. Então, eu vou falar de Bitcoin agora. Então, se a gente tiver, pela primeira vez, o poder de dizer não agora, em cima da melhor história, que é o dinheiro. Isso é o Bitcoin. Se eu tiver que definir, é isso que é o Bitcoin. Porque a cada vez que você vai ver na televisão em que os caras, não sei o que lá, pegou criminoso, imprimiu, não sei o que lá, que no final das contas a gente já entendeu que roubou o meu dinheiro para pagar corrupção que aconteceu lá e que você discorda, porque hoje em dia, para um lado é corrupção, para o outro é um caminho digno de se percorrer em busca de, sei lá, de melhorar o mundo, né? Os dois têm um lado. Mas se você é do lado que não está concordando com o que aconteceu ali, você pode dizer não. E qual é esse não hoje? É tirar esse poder desse cara que acabou de fazer isso agora. Então, olha só, ele imprimiu mais dinheiro, aí você vai falar assim, ó, estou fora. O que é estou fora? Você pega o seu dinheiro e troca por Bitcoin, que é um dinheiro que ele não tem mais controle, nem poder. Então, quanto mais as pessoas trocam a moeda por Bitcoin, no final das contas, você está fazendo uma oposição ao governo. Você está dizendo assim, opa, parou por aqui. E é uma posição totalmente não violenta, porque todo mundo compra Bitcoin e dizer não, o governo tem que parar em algum momento. E você não é libertário. E você não é libertário. Não sou libertário. Imagina os libertários com esse poder. Só tentando pegar essa tua história e tornando uma frase, ou tentando resumir. Então, o Bitcoin seria a mudança do domínio da história do dinheiro. Eu tinha um domínio centralizado e eu passo a ter uma possibilidade de pegar o meu dinheiro centralizado, fiat, né? Que a gente chama, não é isso? Os dinheiros dos países, dos bancos centrais, controlados pelos bancos centrais, e trocar esse dinheiro por um dinheiro que é livre, que é sem fronteira, que é descentralizado, que eu posso levar comigo. Que é mais distribuído. E que não pode sofrer pela questão da inflação ou da escassez ser mudada por uma decisão política, é isso? É um dinheiro que você vai falar assim, olha, eu vou votar em você, você vai para lá e eu tenho certeza que você não vai me roubar.